Muito bom, vamos continuar. A gente se encontra no Daf Yud Het Amud Aleph. A gente viu na Mishnah que é proibido leatbil kelim, é proibido levar kelim, utensílios no mikve, no Yom Tov. E a gente perguntou por quê. A primeira explicação falou que é porque talvez a pessoa vai acabar carregando 4 amot no Reshut Rabim. Ele pode ter um utensílio em casa que está impuro. Falei, preciso purificar ele e tal. O que que eu faço? Tem um mikve lá e acabou tirando de casa. Abai perguntou para essa opinião, para Araba, olha, no Shabat eu entendo, mas e no Yom Tov? Qual o problema de fazer isso no Yom Tov? No Yom Tov não tem problema de carregar de um lado para o outro. Falou Raba que a gente proíbe Yom Tov por causa de Shabat. E aí a Gemara começa a ver, será que realmente a gente proíbe situações onde seria permitido na teoria para não chegar na situação em que ele faz isso de forma proibida? Então, a Gemara vai fazer várias perguntas. Pergunta a Gemara, por exemplo, aqui, Eitevei. A gente está na 10ª linha mais ou menos. Eitevei, pergunta a Gemara. Madlim bedli tameh veutaor. Eu quero pegar água. Eu vou buscar água no poço, quero pegar água para beber, água potável, e eu tenho um deli, eu tenho um balde que está impuro. Fala, Braita, eu posso usar um balde impuro para pegar água, e aí quando o balde chegar lá embaixo, ele afundar na água para se encher de água, ele vai estar automaticamente se purificando. Eu posso fazer isso no Yom Tov. No Yom Tov eu posso pegar um balde impuro para usar ele para tirar água do poço e automaticamente ele vai se purificar por estar imerso dentro da água. A minha intenção é pegar água, tirar água do poço, mas eu posso fazer isso com um utensílio impuro. Pergunta, mas veita, se realmente a gente gozeira, a gente faz decretos que proíbem situações permitidas por causa de situações proibidas, Nigzor dilmate letbulei benei, deveria proibir fazer isso aqui. Porque se é permitido para mim pegar água com um balde impuro, para purificar ele automaticamente quando ele afundar na água, então eu posso acabar pensando, não tem problema nenhum de levar no micro, eu vou levar só o balde sem intenção de pegar água. Se a gente faz gzerot, se a gente decreta Yom Tov, proíbe Yom Tov por causa do Shabat, então deveria proibir também na situação em que eu quero pegar água, por causa de uma situação em que eu não tenho intenção de pegar água. Só levar o balde para purificar ele não tirar água é proibido. Se eu estou pegando água, foi permitido. Mas por quê? Vão proibir a situação em que eu estou pegando água e a purificação é feita por tabela, e proibir, porque talvez eu vou fazer a purificação por si só. Fala, não, aqui é um caso especial, porque esse não é a forma comum de tirar água do poço, eles tinham outras formas, e aqui foi liberado tirar água do poço exatamente dessa forma, e as pessoas sabem que aqui é algo diferente, algo incomum, então não vão acabar se confundindo. Ou seja, aqui é uma situação incomum que quem fizer isso vai ter toda a consciência de que o que ele está fazendo só é permitido dessa forma, quando eu tenho intenção de tirar água, e não de outra forma. Eita, vai perguntar Gmará, um utensílio que se impurificou antes do Yom Tov, não posso levar ele no mikve no próprio Yom Tov. Beyom Tov, matbelim oto beyom Tov. Agora, um utensílio que se purificou no próprio Yom Tov, posso levar ele no mikve no Yom Tov, embora de forma geral é proibido levar utensílios no mikve no Yom Tov, mas se ele tivesse impurificado no próprio Yom Tov, não tem problema. Veimita, e se a gente decreta e proíbe uma coisa por causa de outra, Nixo de Yom Tov, ato de Yom Tov. Eu deveria proibir levar no mikve, no Yom Tov, um mikve que se impurificou no próprio dia, porque eu vou acabar me confundindo e acabar levando o que se impurificou no dia anterior também. Então, a priori, a gente vê que não tem decretos. Então, o motivo de Raba, a priori, cairia, porque levar no mikve é proibido tanto Shabbat quanto Yom Tov. Se o problema é porque eu posso acabar carregando 4 amot de Reshut Rabim, deveria ser proibido somente no Shabbat e não no Yom Tov. Por que Yom Tov é proibido? Raba falou, a gente proíbe Yom Tov por causa de Shabbat, para não acabar se confundindo. Mas a gente vê aqui que não, que um clique está impuro de Erev Yom Tov, não posso levar no mikve. Um que se impurificou no próprio Yom Tov, posso levar. E a gente não proíbe um por causa do outro. Então, aparentemente, tem que ter um motivo que é válido tanto para Shabbat quanto para Yom Tov. Yom Tov é proibido por si só e não por causa do Shabbat. Responde Agmarat, Yom Tov mita de Roshchicha e o mita de Roshchicha logazo berabanan. Fala, olha, que um cli se impurifique no próprio Yom Tov é incomum, porque as pessoas estão com mais consciência, mais noção do que eles estão fazendo. É algo incomum o utensílio se impurificar no próprio Yom Tov. E a gente tem uma regra que diz que mita de Roshchicha, algo incomum, algo não normal, logazo Barabanan não proibiram. Então aqui, do cli se impurificar no próprio Yom Tov é algo incomum. Então a gente não vai proibir isso por causa do cli de Erev Yom Tov. Ou seja, realmente a gente deveria proibir. Pela lógica que a gente seguiu até agora, deveria proibir levar o cli que se impurificou no Yom Tov por causa do cli que se impurificou no Erev Yom Tov, que não pode ser levado. Mas como
kelim se impurificarem no próprio Yom Tov é algo incomum, não foi proibido. Então, geralmente eu proibiria, aqui especificamente não foi proibido, porque é algo diferente. Eita, veio perguntar agora outra pergunta. Klishenitma be'avatumá, um utensílio que se impurificou por algo que é nível avatumá. Tem vários níveis de impureza, tem a via votatumá, que é o morto, avatumá é o nível 1, rishonatumá, sheninatumá, shlishinatumá, tem alguns níveis, tem alguns graus de impureza. Um clissin que se impurificou por um grau alto de impureza, avatumá, por exemplo, um réptil morto, algo do tipo, en matbilimoto, no Yom Tov, não pode levar ele no mikveh no Yom Tov. Bevlada tumá, mas um utensílio que se impurificou em um derivado da tumá, que é um grau de impureza menor, matbelim otobionto, não tem problema levar ele no mikve no Yom Tov, pode. É só proibido de levar no mikve kelim que tem uma impureza de um grau alto, de um grau baixo, não tem problema. Vem imita, e se realmente a gente proibir um por causa do outro, como a gente proibiu o Yom Tov por causa de Shabbat, nixorá, atuar, a gente deveria proibir o kli que se impurificou por um nível baixo, não posso levar ele, porque se eu levar ele, eu vou acabar me confundindo e levando do nível alto. Responde a Tomá, responde a Gemara, Vlada Tomá e Himashkachad lá, Gabei Koanim Zezimem. Fala, olha, quem toma cuidado com Vlada Tomá? Quem toma cuidado com níveis, graus baixos de impureza? Só os Koanim. Os Koanim, que realmente eles comem trumá, eles comem coisas que têm uma santidade especial, eles tomam cuidado com isso. Eles precisam se preocupar com esse nível de impurificação. E eles são pessoas que geralmente tomam cuidado. Então, se a gente liberar para eles uma coisa, não tem um risco deles acabarem fazendo algo de errado. Então, foi permitido levar no mikve um kli com um grau de impureza baixo e não foi proibido por causa de um kli de impureza alto, porque geralmente quem leva esses kelim de grau de impureza baixo no mikve são os koanim, e os koanim não tem risco deles se confundirem. Uma mulher que ela está nidá e ela precisa ir no mikve e ela não tem roupas puras para usar depois. As mulheres, na época que eles comiam trumá e korbanot, etc., as mulheres tinham roupas puras e roupas que usavam na época que elas estão nidá. Então, uma mulher que ela está nidá, ela está impura, e ela vai no mikve, chegou o dia de ir no mikve, só que ela não tem uma roupa pura para vestir, o que ela faz? Ela vai no mikve de roupa. E aí, ela tem, caso caia Yom Tov, a gente está falando, certo? Se caiu no Yom Tov, se não caiu Yom Tov, ela pode levar a roupa no mikve. Mas se caiu no Yom Tov, ela não tem uma roupa pura para vestir depois de ir no mikve, então ela faz a imersão dela na água com as roupas. E aí ela se purifica e as roupas também se purificam ao mesmo tempo. A roupa por si só no Yom Tov seria proibido, porque a gente viu que não pode levar utensílios no mikve, mas ela pode fazer isso dessa forma, vestindo a roupa, e aí purificou automaticamente. Vem imita, e se a gente faz uma gzerá e a gente proíbe um caso por causa do outro, igual proibiu o Yom Tov por Shabbat, aqui também, vamos proibir ela fazer isso, porque ela vai acabar se confundindo, e acabar levando as roupas no mikve por si só, e não vestindo. Fala, não, aqui é diferente, porque aqui, já que só foi liberado para ela levar essas roupas no mikve, imergindo na água junto com a roupa, vestindo a roupa, ela vai entender que aqui é um caso diferente, não tem um risco dela acabar levando a roupa por si só. Então, essa é a primeira explicação. A primeira explicação por que não pode levar utensílios no mikve é porque talvez a pessoa vai acabar carregando eles com a tramod Reshut Rabim. Rav Yosef Amar Zirah Mishum Schita. Rav Yosef fala, não, o problema é outro. O problema é que se você leva kelim no mikve, você molha esses kelim, você molha esses utensílios, e às vezes são utensílios feitos de um produto que tem problema de schita, de espremer. Então, você vai levar roupas no mikve para purificar, você pode acabar espremendo a roupa. Então, por quê? Então, já que a pessoa pode chegar na proibição de esritar, de espremer, proibiram levar no mikve. Amarlei Abai, etinach kelim de ben esritanin, kelim de ben esritanin, humai kalemeimar. Falou Abai para ele, olha, isso faz sentido se forem roupas, se forem kelim, utensílios de tecidos que tem esritar. Um saco de batata, que são coisas que dá para lischot, dá para espremer. Mas kelim que não dá para espremer, por exemplo, se eu tenho um utensílio de madeira, não dá para espremer a madeira, porque eu não posso levar ele para o mikve. Amarlei Gzerá Aneatuanem. Falou Rav Yosef, olha, realmente não teria problema, mas a gente proíbe todos os kelim, mesmo aqueles que não tem como ser espremidos, por causa dos kelim que podem ser espremidos. A gente proíbe alguns que não teria problema, para a pessoa não se confundir e acabar fazendo também nos kelim que é proibido. Abai fez todas as perguntas que ele fez aqui em cima, todas as perguntas que Abai fez para Raba no motivo dele em cima,
que a gente vê que a gente não gozer, não proíbe um por causa do outro. Ele fez para Rav Yosef e a resposta foi a mesma resposta de Rava. Aqui é um caso específico, aqui é diferente, aqui não tem problema, foi o que ele respondeu. Rav Bibi Amar, Rav Bibi traz o terceiro motivo de por que é proibido levar kelim no mikve, no Yom Tov, Zerah Shema Ishe. Por quê? Porque levar os kelim levar os kelim no mikve é algo que dá o trabalho, certo? Você tem um copo, você tem uma faca, você tem um garfo que precisa levar no mikve, impurificou, você pensa o seguinte, fala, olha, não vou fazer isso durante a semana estou trabalhando, estou ocupado, tenho muita coisa para fazer, deixa para o Yom Tov. Yom Tov, de qualquer jeito, eu não trabalho, não tenho nada para fazer, no Yom Tov eu levo toda a minha caixa de utensílios que se impurificaram para o mikve. Então a pessoa vai deixar utensílios impuros na casa dele para fazer no Yom Tov, quando chegar Pesach, quando chegar Shavuot, quando chegar Sukkot. E aí vai ficar lá 3, 4 meses na casa dele o negócio esperando, ele pode acabar usando isso de forma errada, e ele também deixa todo o trabalho para o Yom Tov, por isso é proibido. Então agora a pessoa sabe que no Yom Tov ele não vai poder. Se no Yom Tov ele não vai poder, ele antecipa. Tá aqui vai ter Dravivi, tem uma braita que apoia a opinião de Dravivi, certo? Escrito claramente, um utensílio que se impurificou é Yom Tov, não posso levar no mikve no Yom Tov, por uma gzerá, um decreto que talvez a pessoa vai acabar deixando ele em casa. Erava traz a quarta e última explicação, ela fala, não, o motivo que eu não posso levar um utensílio no mikve é porque se eu estou com um utensílio impuro, que eu não tenho como usar ele, e eu levo ele no mikve e purifico ele, é como se eu estivesse consertando aquele objeto, é como se eu estivesse consertando alguma coisa no Yom Tov, igual no Shabbat eu não posso consertar coisas, não posso letaken consertar, assim também no Yom Tov, eu estou consertando, ele era impuro e inutilizável, e agora eu purifiquei ele, dá para usar, consertei ele, por isso é proibido, assim explicará, certo? Então, agora vai discutir um pouquinho, mas a gente viu 4 explicações. A explicação de Iraba, por que não posso usar, a Mishnah disse que eu não posso usar levar utensílios no mikve no Yom Tov. Então, agora trouxe 4 explicações. Ou porque talvez ele vai acabar carregando 4 Amot Rabim, vai acabar carregando isso na rua para levar no mikve. Ou porque talvez ele vai acabar espremendo o mikve, a água do mikve, é proibido espremer, ou porque talvez ele vai deixar os kelim impuros em casa até chegar Yom Tov, e aí pode acabar usando isso de forma errada, etc. Ou porque parece que ele está consertando o kli. 4 motivos diferentes para entender a Mishnah. E Adam Nami pergunta, mas espera aí, se o motivo é porque você está consertando, por que a Mishnah liberou que o ser humano vai no mikve? A Mishnah permitiu que uma pessoa vá no mikve. Kelim é proibido, mas uma pessoa sim. De acordo com os motivos anteriores, não tem problema, é claramente diferente, certo? Não tem problema de carregar 4 Amot Rabim, porque é a própria pessoa que está impura, não tem problema ele ir no mikve. Então, os Hitá de Rav Yosef, que vai espremer, a pessoa não vai se espremer, então não tem problema. Mas de acordo com o Rava, que o motivo é porque parece que está consertando, alguém impuro que ficou puro também é um tipo de conserto. Responde a Gemara, Adam Nireke Maker. Fala a Gemara, não. Uma pessoa que vai no mikve, quem vê ele entrando num poço de água ou no mikve, alguma coisa do tipo, não pensa que ele está se consertando, ele está está mudando de situação. Ele está entrando na água, está se refrescando, certo? Então, o ser humano, quando entra no mikve, uma pessoa, quando entra no mikve, é um refresco, não um conserto. Então, mesmo que acontece aqui um conserto, que ele passa de impuro para puro, na prática não é um ato de conserto, é um ato de refresco. Isso está certo, isso faz sentido se a pessoa entrou numa piscina gostosa, num lugar gostoso e legal. Mas se são águas sujas, água de chuva, mas misturado com lama, que serve de mikve, mas não é limpo, então não parece que ele está se refrescando. Amarav Nachman, para mim, fala não, também. Pode ser, às vezes está um dia muito, muito quente, o cara está suando, muito calor, e ele entra em qualquer água, mesmo água suja, ele vai entrar só para se lavar um pouquinho, então só para se refrescar. Então, mesmo um dia muito, muito quente, a pessoa pode estar realmente se refrescando. Então, pergunta a olha, no verão eu entendo, no verão a pessoa entra na água para se refrescar, mas nos dias de chuva, no inverno, como você vai explicar? A pessoa que está entrando na água no inverno não é para se refrescar, é para se purificar. Então, claramente, essa é a intenção dele. Não tem 2 intenções aqui. Se não tem 2 intenções, deveria ser proibido. Fala, não, aqui também.
Por quê? Às vezes a pessoa voltou do campo, trabalhou no campo, mesmo que seja inverno, ele está todo sujo de barro, de terra, do que ele estava trabalhando lá, às vezes adubo que ele usou para plantar e etc. Está todo sujo, e mesmo que é inverno, ele vai entrar na água para se limpar. A água está fria, está gelada, está frio fora, etc. Mas pelo menos para se limpar um pouquinho ele vai. Então, às vezes a pessoa entra na água também para se limpar. Então, tanto no verão quanto no inverno, a pessoa entra na água para se limpar ou para se refrescar, tem uma intenção permitida no Yom Tov, então a gente não proíbe a pessoa. Kelim, o único motivo de eu imergir aquele kli na água é para purificar, ele é proibido, mas o ser humano, a pessoa tem outros motivos, ou para se refrescar, ou para se limpar, então não tem problema que ele entre no mikve. Agora vai perguntar mais um pouquinho para a Rava, mas a gente termina por aqui. Escolha.